Hello Builders, tudo bem? Hoje com café na prensa, hein? Por um motivo. Fica aí que eu já te falo. Mas o vídeo de hoje é sobre pronúncia. Tem um drink que é feito com café, chamado Espresso Martini, e ele vai xarope de café nele. E xarope de café se usa a borra do café para fazer. Então, essa borra que eu fiz esse café hoje, vai pro meu xarope do drink de amanhã. Às vezes o seu professor fala com você, e você entende o que o seu professor fala, mas aí tem uma reclamação que é geral. Eu vou ouvir um gringo falar e acabo não entendendo. Você está falando devagar comigo, professor? De certa maneira, se você é beginner, sim, para você ter o conhecimento das palavras que você vai ouvir. E aí você precisa praticar algumas coisinhas para você chegar e entender o que uma pessoa de fora está falando. Você pode pensar assim, eles falam muito rápido e tal. Não é exatamente isso. Existem alguns motivos para você às vezes não entender. Então você precisa começar a estudar desse jeito para você começar a entender cada vez mais, tá bom? Você está numa conversa, você está ouvindo uma conversa, você está ouvindo um filme, está ouvindo um seriado. Eles estão falando de gírias, às vezes você não estuda gíria na sala de aula. Eles estão usando muito phrasal verbs. Quando eles estão mais relaxados, eles usam muito phrasal verbs. E o phrasal verb a gente sabe, para quem já estuda, sabe que às vezes é um probleminha para entender. Eles falam de uma maneira um pouco mais fluida, mais linkada, que é o que a gente chama, né? Eles juntam muito os sons da palavra. Tem sotaque envolvido. Às vezes, por exemplo, você está ouvindo um seriado e o seriado se passa no Texas. É um sotaque totalmente diferente, que até para eles que moram lá é difícil entender às vezes o texano. Para quem mora no Alabama, os próprios nativos americanos às vezes têm dificuldade de entender o que essas pessoas estão falando. Eu adoro Minas Gerais e eu viajo, vira e mexe eu estou viajando aqui para Minas. Eu moro aqui perto no sul de Minas e às vezes eu vou para lá, é bem difícil entender o que as pessoas estão falando comigo. Tem um monte de variante que vai fazer você não entender algumas coisas. Mas tem algumas dicas que eu posso dar para vocês que é bem interessante para vocês começarem a entender como é que funciona esses sons linkados no inglês. Você precisa também ter uma coisa, paciência com você mesmo. Porque você está aprendendo um idioma novo, então às vezes demora um pouco para você ter essa prática. Então você insistir, estudar e ter paciência com você mesmo vai te ajudar muito a ficar mais fácil esse processo, porque às vezes demora um pouco. Mas essa fluência vem. Então tenha paciência com vocês mesmos. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Outra coisa que você precisa tentar entender é o seguinte: os stress das palavras, eles marcam algumas palavras-chave. Normalmente essas palavras-chave são verbos e substantivos. Algumas preposições, alguns artigos, alguns pronomes, meio que ele é abafado na frase. Mas se você prestar atenção, os verbos e os substantivos são bem marcados na frase. Então, se você tiver esse entendimento daquele verbo e daquele substantivo, você vai ter um contexto geral e você vai acabar entendendo uma pergunta ou uma frase automaticamente. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. What do you want to eat? What do you want to eat? Consegue entender, né? What do you want to eat? Então aqui, ó, uma pessoa de fora, ou eu, às vezes com algum aluno, o estrangeiro, ele vai falar assim, ó, what do you wanna eat? What do you wanna eat? What do you wanna eat? Perceba? Olha só, olha onde está a força da frase, ó. What, want, eat. What do you wanna eat? Só que aí começa a vir os sons linkados. Veja aqui, eu não estou falando mais rápido, ó. What, vamos marcar um tempo aqui, ó. What do you want
to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? What want it? What do you want it? What do you want it? Veja que não é mais rápido, mas é mais linkado. Então, se você prestar atenção, nós estamos marcando what, want, it. Só que, olha só, ele não fala what do you, what do you, e aí want to, ele vira wanna. What do you wanna eat? What do you wanna eat? Então percebam que o pronome aqui, o sujeito you, o auxiliar do, o to, eles são todos suprimidos na frase. I want to drink a cup of coffee. Olha só. I want to drink a cup of coffee. I want to drink a cup of coffee. Olha agora, ó. I wanna drink a cup of coffee. I wanna drink a cup of coffee. Fica que eles não forçam I, não é a ênfase na frase. I wanna drink. Drink é forte. Drinka. I wanna drink a. Então eu tô juntando want to, wanna. I wanna drink. Drinka. I wanna drink a cup of coffee. I wanna drink a cup of coffee. Drink a cup of coffee. Veja, ó, I não é forte. O want tá um pouco forte. O drink tá mais forte ainda. I wanna drink. Você consegue entender, ó. I wanna drink. O to sumiu da frase. Você tem que entender que o want to é wanna. I wanna drink a cup of coffee. Ó, of, a, eles são todos suprimidos na fala. Porque eles marcam os verbos e os substantivos. É treino, tá bom? Tudo isso é treino. Mas existe esse problema, vamos dizer assim. How can I travel without you? How can I travel without you? How can I travel without you? Como é que eu viajo sem você? Como é que eu consigo viajar sem você? Imagina que você está conversando com alguém. Meu, não dá. How can I travel without you? Veja só. How can I travel without you? Essa junção do T com o Y, ó, que diquinha. O T tá aqui no céu da língua, ó. Without you. Vira um you. How can I travel without you? How can I travel without you? How can I travel without you? Então, olha só. O travel without you. Então, quando você escuta, você não está entendendo as palavras, você fala assim, meu, caramba, é uma palavra só aqui, mas não é. Então tem esse lance do how tá forte, travel tá forte, e o T mais o y, do you modifica o som. Without you. How can I travel without you? É treino. Existem algumas maneiras de você treinar isso. Você percebe que quando você lê, quando eu estou falando, fica mais fácil de você entender? Ah, mas tá tudo linkado. Tá tudo linkado, é assim que eles falam. Um bom jeito de você aprender é através da leitura. Se você tem a leitura, se você tem um professor lendo com você, se você tem um áudio do original do livro, essa leitura vai te trazer muitas coisas. Primeiro, vocabulário. Você vai estar entendendo um monte de coisa que se você estivesse ouvindo, você não estaria entendendo. Você começa a perceber esses sons linkados, esses outros detalhes. Você está ampliando o seu vocabulário. Você está lendo a palavra. E você vai ler depois. Você tem que reproduzir aquilo. É uma ótima maneira de você aprender inglês. Outra maneira de você aprender inglês é você pegar aquilo que você está vendo e escrever no papel. Ó, minha cola está aqui, ó. Hoje nós temos com a modernidade, as pessoas digitam, as pessoas querem tirar foto da lousa, as pessoas não escrevem mais. Existem estudos que dizem que se você escreve, você fixa mais na sua cabeça. Então pega aquele livro que você está lendo, circula a palavra que você não entende, o que significa aquilo, escreve, de verdade, escreve. Você começa a memorizar cada vez mais isso. Uma outra dica que eu dou
para os meus alunos é o seguinte: se você é aluno de inglês, você deve ter um serviço de streaming na sua casa. Pega aquela série que você gosta de assistir, beleza? E eu vou partir do pressuposto que você está sempre ouvindo aquele vídeo com o áudio original. Se for um áudio, se está estudando inglês, por exemplo, mas se você estiver estudando outra língua, faça a mesma coisa. Áudio sempre original, beleza? Pega uma cena de um filme ou de uma série, pega uma cena lá de 1 minuto. Assista aquela cena de 1 minuto com a legenda em português. Depois, assiste de novo, mas aquele mesmo minuto com aquela legenda em português. Você vai perceber que, às vezes, você vai falar assim, puta, mas a legenda não bate com o que o artista está falando. Não é que não bate. Para você fazer uma tradução, você precisa de um certo número de caracteres na tela para a pessoa ler. Então, um tradutor é um ótimo achador de sinônimos na vida. Ele vai achar muitos sinônimos para dar o mesmo sentido daquela cena de um jeito que você possa ler. Aí o que você faz? Você pega e coloca a legenda em inglês ou a legenda do áudio original que você está assistindo. Para o vídeo. Anota, toma nota. Só que quando você pega a legenda original, vai estar a legenda original lá. Então você para, estuda a legenda, assiste de novo com a legenda em inglês, e aí você pega e você tira a legenda. O ideal ainda é que você faça o seguinte: você já estudou português, já sabe do que está sendo falado, já sabe as palavras que estão em inglês, ouviu um pouquinho, para, repete. Ouviu um pouquinho, para, repete. Ouviu um pouquinho, para, repete. Seu inglês vai dar um up. As aulas são importantes para você, mas você precisa ter essa dedicação pessoal de você querer estudar e querer entender o que está sendo falado, né? Se você faz aula de inglês, por exemplo, 1 hora por semana é muito pouco. Você precisa ter um complemento. Tá bom, builders? É isso. Depois eu posto uma foto do drink que eu fiz para vocês. Acho que eu vou fazer amanhã se der certo. Obrigado, viu? Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que precisa aprender inglês. Deixe seu like aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Você vai me ajudar muito, vai ajudar as pessoas que precisam falar inglês a receber esse vídeo e aprender. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se tiver dúvida, deixe seu comentário. Eu vou fazendo mais vídeos parecidos com esse. Obrigado. See you. Bye bye. 2, 3, 3, 3, 3, 4, 7, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, now has 84, 4, now 5, 5, 5, 85. $46.5, $7 and a $7 and a half.